Bom dia, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Que ações fazem com que uma pessoa venha a ser um herói? Eu lembro-me de um caso específico numa atividade de juventude na África do Sul, em que um jovem estavam num barco, numa atividade de juventude, como eu disse, estavam num barco no mar e então houve uma onda muito forte e atirou com as várias pessoas que estavam no barco para o mar. Uma dessas pessoas que estava no barco não sabia nadar. Então lembro que um jovem foi e socorreu, estava aí no mar, no barco também, foi e socorreu e ajudou outra pessoa e, na verdade, salvou esse outro jovem. Podia-se dizer que esse jovem que salvou o outro foi um herói nessa situação. Vários casos em que pessoas são reconhecidas como heróis. Pode ser, por exemplo, num desastre ou num incêndio, como, por exemplo, houve o grande desastre de 9 de setembro, em Nova Iorque, em que os bombeiros foram considerados verdadeiros heróis a salvar as pessoas e que deram a vida deles por pessoas. Mesmo em guerras, há certas pessoas que são heróis, fazem atos heróicos e que recebem medalhas de bravura por causa dos atos heróicos que fizeram. E recebem, assim, honra pelo que fizeram. Como portugueses, por exemplo, quando vou a Portugal, várias pessoas nos lembram do acto heróico do Sr. Aristides de Sousa Mendes, do Amaral e Abranches, que em 1940, durante o período breve de 8 dias, desde 16 de junho a 23 de junho, ele desafiou as ordens e passou freneticamente visas ou vistos de entrada a pessoas que estavam a fugir do terror nazista. E por isso, durante esses 8 dias, fez com que 30.000 pessoas fossem salvas. Se, por exemplo, uma pessoa é um brasileiro, pensa que, por exemplo, o senhor Pedro Álvares Cabral, um fidalgo, comandante militar e explorador português, tem grande respeito e grande honra, porque foi o descobridor do Brasil. Se uma pessoa vive na África do Sul, o senhor Nelson Mandela é reconhecido como uma pessoa heroica e recebe muita honra por causa disso. E seja onde for, em vários países, há vários heróis. Hoje em dia, as pessoas até fazem heróis, digamos assim, ídolos, heróis, e dão honra a cantores e atores e atletas. Mas o que é um verdadeiro herói? O que é um verdadeiro herói? Um verdadeiro herói é uma pessoa que faz algo que ajuda outra pessoa de uma maneira que seja para a melhor da vida da outra pessoa. Pode ser que salve a outra pessoa ou que faça qualquer coisa para o bem da outra pessoa. E por isso, com essa definição muito simples, quem é o nosso grande herói? Queridos irmãos, o nosso maior herói, de todos os heróis, que recebe ou que deve receber e que receberá e que recebe a maior honra, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é um verdadeiro herói. Pensem nisso.
E vejamos então algumas características hoje de que Jesus Cristo teve como herói. E por isso, para nós imitarmos, de uma certa maneira, está claro, muito mais pequena, mas imitarmos, seguirmos o exemplo de Jesus Cristo. Para compreendermos melhor o ato heróico de Jesus Cristo, precisamos de entender o que é que ele fez. Sim, porque senão entendemos completamente o que ele fez. Não entendemos o ato heróico de Jesus Cristo na sua completa, digamos assim, plenidade, na sua completo valor. Por isso, precisamos de entender quem é que Jesus Cristo era antes de vir para a Terra e, por isso, ver o que é que ele fez, o ato heróico que ele fez, para entendermos completamente que grande herói ele é. Em primeiro lugar, para começar isso, por isso queremos ver quem ele era antes de vir à Terra e de vir a ser um ser humano. Quem ele era antes. E uma escritura que descreve quem ele era antes está em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Diz assim, no princípio, versículo 1, diz assim, no princípio era o Verbo. Agora sabemos que o Verbo é o ser que se tornou Jesus Cristo. Vamos ver isso também daqui a pouco, num outro versículo. Mas o Verbo, no princípio era o Verbo, era o ser, digamos assim, era a pessoa que existia, que a Bíblia intitula aqui o Verbo. E o Verbo estava com o Deus. Como está no original grego, tem o artigo o Deus ali, tem o artigo o. Por isso o verbo, tem o artigo o verbo, estava com o Deus. O verbo, uma entidade, o verbo, tem o artigo o, estava com o Deus Pai, que nós conhecemos hoje como Deus Pai. Vemos assim aqui, são duas entidades, duas personalidades diferentes, duas pessoas diferentes, e diz assim, e o Verbo era Deus. Não diz, e o Verbo era o Deus. Aqui não tem o artigo o, no original grego. Diz, e o Verbo era Deus. Isto é, o Verbo era uma divindade. Era da divindade, da mesma qualidade, da mesma espécie, digamos assim. Era dessa divindade, dessa família. Isto é, o Verbo, estava no princípio com o Deus. Uma vez mais, no grego, o artigo o está lá presente. Por isso, ele estava no princípio com o Deus, com o Pai. Todas as coisas, tudo, foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas pelo intermédio do Verbo de Jesus Cristo, que veio a ser Jesus Cristo. Este ser que estava com o Pai, ao lado do Pai, como vemos noutras escrituras, ao lado direito, estava ao lado do Pai, estava com o Deus, e ele era divindade. Ele estava no princípio com o Deus. Porquê? Porque ele criou tudo. E por isso estava no princípio. Porquê? Porque foi tudo, diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus Cristo, do Verbo, deste ser. E sem ele, sem
o ser que veio mais tarde a ser conhecido como Jesus Cristo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Queridos irmãos, não estou eu a dizer coisas aqui, estou a ler o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tudo foi feito por intermédio de Jesus Cristo e nada do que foi feito se fez sem Jesus Cristo. Por isso vemos que este ser foi o Criador. Sim, menor, em autoridade, em posição que o Pai, mas era da família, digamos assim, desta família de Deus. E por isso tudo foi criado por este ser. É o que a Bíblia diz aqui. É o que a Bíblia diz, claramente. Vejam também em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Diz assim: Este, isto é, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, do Pai. É a imagem do Pai. Tem as características, a personalidade, as características, as atitudes, a maneira de ver as coisas, o carinho, o amor, a misericórdia. A imagem do Deus invisível. Este, o primogênito de toda a criação. Foi o primeiro ser que foi gerado, primogênito, primeiro gerado de toda a criação, diretamente pelo Pai, através do Espírito Santo. Como lemos noutras Escrituras. Foi gerado no ventre da Maria. E então este ser se esvaziou do que ele era e veio para este pequeno embriónico ser de carne. Veio e ficou, e veio a ser este ser de carne, digamos assim. Ele veio na carne, veio a ser completamente na carne. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Foi este ser que veio, se esvaziou, que veio para o ventre da Maria, através da semente, e que foi criado no ventre da Maria, foi gerado no ventre da Maria. E este ser se esvaziou, o espírito deste ser entrou nesta, digamos assim, neste bebé. Mas este ser que se esvaziou de divindade e veio a ser um homem em carne, foi neste ser que foram criadas todas as coisas. Foi ele que criou tudo, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Foi Jesus Cristo que criou tudo, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Isto quer dizer que Jesus Cristo criou o mundo angélico. Jesus Cristo foi o Criador que criou o mundo angélico. Diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio de Jesus Cristo. Tudo. E para ele, Jesus Cristo foi o Criador. Está claro, em posição menor que o Pai. Em completa concordo e completa submissão ao Pai. Mas diz, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. É antes de todas as coisas. Ele existe antes
de tudo que foi criado, porque é eterno. Vivia eternamente. Nele, tudo subsiste. Não só criou, mas subsiste, mantém a andar a criação. As coisas físicas precisam, digamos assim, de manutenção, de subsistir, para continuar a subsistir. E nele, tudo subsiste. Vejam também em Efésios capítulo 3, versículo 9. Efésios 3, versículo 9. Diz assim, a falar, ele diz assim: e manifestar qual seja a dispensão do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas por Jesus Cristo, como está no grego e como se vê na revisão Almeida corrigida e fiel. Que criou todas as coisas por Jesus Cristo. Ora, entendemos assim, claramente, queridos irmãos, que Jesus Cristo foi o Criador. É muito claro. Tudo foi criado por Ele. Vimos isso em João, vimos isso em Efésios e vimos isso também em Colossenses. Depois, vamos continuar a entender a posição de Jesus Cristo antes de vir para a Terra, antes de se tornar carne. Vejam também em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Vamos começar a ler do versículo 2. Diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus, o Deus Pai, fez o universo através, pelo Verbo que veio a ser Jesus Cristo, mas por este ser, o Verbo, pelo qual fez o universo. Não é só a Terra, o universo. O universo fez tudo, tudo. Continuando então no versículo 3. Ele, isto é Jesus Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser do Pai. É o resplendor da glória e a expressão exata do Pai. Ele representa o Pai perfeitamente. Ele, Jesus Cristo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus Cristo sustenta todas as coisas, mantém o mundo a andar, mantém o mundo em equilíbrio. Quando nós pomos o mundo em desequilíbrio para os nossos pecados, ou seja o que for, Jesus Cristo mantém o mundo em equilíbrio. Tudo bem balançado, bem equilibrado. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Vejam também versículo 8 e 9 do mesmo capítulo, versículo 8 e 9, porque está a falar aqui acerca de Deus, o que é que ele disse, e diz assim: mas acerca do Filho, isto é, Deus Pai disse acerca do Filho, está acerca de Jesus Cristo, o teu trono, ó Deus. Vê-se aqui, está a falar de Deus Pai. Vejam, por exemplo, no versículo 5 diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho? Está a falar do Deus Pai, está a dizer, a qual dos anjos diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E vejam no versículo 8 que diz assim: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus. Isto é o Deus Pai a falar de Jesus Cristo e diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça. Isto é o Deus Pai a falar de Jesus Cristo e diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade.
Por isso, Deus, isto é o Pai a dizer a Jesus Cristo, por isso tu, Jesus Cristo, Deus, o teu Deus, que é o Pai, por isso Deus, Jesus Cristo, o teu Deus, que é o Pai, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. O Deus Pai está a falar do Filho e chama ao Filho e diz assim, o teu trono, ó Deus. E diz assim, e diz ao Filho, por isso Deus, o teu Deus, disse a Jesus Cristo, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Vê-se assim, queridos irmãos, uma posição muito forte, muito alta de Jesus Cristo. Eu estou a cobrir isto de maneira para verem quem é que Jesus Cristo era claramente. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Vamos falar mais disso. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Diz assim. Tito, capítulo 1. Vamos ler aqui, Tito, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, e em tempos devidos manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. E veja também no versículo 4, a Tito, o verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Quem é o Salvador? Quem é o Salvador? É Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso Salvador. Bem claro aqui. Vejam também em Tito, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A doutrina de Deus, nosso Salvador. Quem é o Salvador? Acabamos de ler. O Salvador, que vamos ler no versículo 4 do capítulo 1, Jesus Cristo, nosso Salvador. A doutrina de Deus, nosso Salvador. Estamos aqui a ler no capítulo 2, versículo 10 de Tito. Vejam também no versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Cristo Jesus. Do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Vejam também no capítulo 3 do mesmo livro, versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. A quem está a falar? A benignidade de Deus, nosso Salvador. E seu amor para com todos. Está claro, do Deus Pai e do Deus Filho. São ambos Salvador, nosso Salvador. Que Ele derramou sobre nós, versículo 6, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus criou tudo pelo meio de Jesus Cristo. Deus Pai nos salva pelo meio do Salvador, que é Jesus Cristo. Os dois atuam como se fossem um. São um em mentalidade, são um em característica, um em propósito, são um. São uma unidade, são um. São dois seres diferentes, mas são como se fossem um. São completamente unidos. Diz assim, Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Então quem é o nosso Salvador? É Jesus Cristo. Vejam também em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, versículo 30 a 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Está a dizer aqui, o Deus Pai ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Ele é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo, o Pai, declarou que o Salvador é Jesus Cristo. Ele nos salvou. Ele nos salva. Nossa salvação é através de Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, em Oséias. No Antigo Testamento, Oséias, Daniel, Oséias, capítulo 13, Oséias, capítulo 13, Daniel, Oséias, Joel, Oséias, capítulo 13, versículo 4. Oséias 13, versículo 4. Diz assim: Todavia, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Vimos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Está claro, como estamos a falar, o Deus Pai e Jesus Cristo são unidos, são um, atuam como uma entidade. São dois seres diferentes, mas Jesus Cristo está completamente sujeito à autoridade superior do Pai. E estão a fazer tudo de acordo um com o outro. E estão a atuar como um. Deus é um. E vê-se aqui que Jesus Cristo é o Salvador. E diz assim, Jesus Cristo, diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Por isso Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Vejam então em 1 Coríntios, capítulo 8, 1 Coríntios, capítulo 8, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 a 6, em que diz que sabemos que, tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Só há um só Deus. Só há esta unidade de Deus. Não são desunidos, são um. Atuam como um. São dois seres diferentes, mas são um. Há um só Deus. Ele é Deus. O Pai é supremo. Jesus Cristo é debaixo dele e tem a responsabilidade como o nosso Salvador, o nosso Criador, o nosso Senhor. E vejam então, versículo 5. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, são os ídolos que se chamam deuses, quer no céu ou na terra. Como há muitos deuses e muitos senhores, se chamam deuses, e entre os deuses há deuses e senhores, mas se chamam deuses. São deuses e senhores. Uns são deuses, outros são senhores, mas são chamam deuses. Todavia, para nós, só há um Deus. Para nós, só há um Deus, o Pai. O Pai é o Deus, é o supremo ser. E diz assim, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Tudo pertence a Ele. Tudo pertence ao Pai. E um só Senhor.
Jesus Cristo. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Ele é o Criador. O Senhor Jesus Cristo, diz assim, um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, porque através dele, um Senhor. Ele é o Senhor. Como lemos em Oséias, ele é o Senhor. E por isso temos só um Deus, uma família de Deus. Temos o Pai, que é o Deus, e temos o Senhor, nesta família de divindade. E por isso, vemos aqui que o Pai tem a posição exclusiva, superior, e o Filho, Jesus Cristo, tem a posição de Senhor, sendo o Criador, digamos assim, o executivo que executou as ações de criação e a ação de salvação. Ora, entendendo que Jesus Cristo, antes de vir a ser chamado Jesus Cristo, era o ser eterno, debaixo da autoridade do Pai, completamente submissivo à autoridade do Pai, que foi o Criador, que é divindade, que é o Salvador, que é o Senhor. Esse ser, nessa posição, se esvaziou dessa posição para morrer por nós, por tu, por você e por mim. Isto é um herói. Isto é um herói. Um ato heróico. Um acto de grande bravura. Porque Ele nos criou e deu a vida eterna dele por nós. Não só deu a vida física, mas deu a vida eterna, pôs-se em ser físico, sujeito a poder morrer eternamente se tivesse pecado, não pecou, veio completamente na carne, ele veio na carne. Temos que confessar que ele veio na carne. Era o ser Deus, Criador, Senhor, veio dessa posição para a carne. Temos que confessar isto. E por isso, para confessar, temos que entender do que ele veio e para o que ele veio. Entendemos então o sacrifício, o ato corajoso que ele fez, que é um ato verdadeiro de heroísmo. E por isso deve e recebe a honra do Pai. Então, com esse entendimento, vamos ler Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Começar a ler do versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está a dizer que nós temos que ter a mesma atitude mental, o mesmo sentimento, a mesma maneira de ser que Jesus Cristo tem. Vimos o sacrifício que ele fez, o ato heróico. Então está aqui a dizer que devemos de ter o mesmo. Devemos ter o mesmo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, isto é Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus.
Entendem? Existia em forma de Deus. Sim, tudo foi criado por Ele. Ele é o Senhor. Ele é a rocha, que se fala do Antigo Testamento, que guiou os israelitas pelo deserto. Perdão. E ele, subsistindo em forma de Deus, existia como um ser da família de Deus. Dessa forma, dessa espécie, dessa qualidade. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não julgou como usurpação. Não foi tentar chamar-se a si próprio mais do que ele era. Não foi nenhum roubo estar a dizer, eu sou o presidente da nação, quando não é, digamos assim, não é? Isso é uma usurpação de um título que não tem direito. Mas neste caso diz assim, Jesus Cristo não julgou como usurpação, não houve nenhuma usurpação, não estava a tomar um título que não tinha direito. Não julgou como usurpação. Porquê? Porque ele era em forma de Deus. E por isso não julgou como usurpação ser igual a Deus. Precisa entender o que Jesus Cristo, antes de ser um ser humano, o que era. E depois, continuando no versículo 7, diz assim, antes, a si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou. Tirou, digamos assim, esse poder. Ele tinha o poder de criador, o poder de criação, o poder de fazer o mundo todo. Tinha esse poder. Se esvaziou voluntariamente a si próprio. Se esvaziou. Não foi forçado. Se esvaziou a si mesmo. Dessa forma de Deus. De ser igual a Deus. Se esvaziou disso. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou desse poder e veio para a terra como um ser humano, gerado no ventre da Maria, pelo Pai, e o espírito do homem no homem, que era o espírito do Verbo, veio a ser o espírito do homem, Jesus Cristo no homem. E por isso é que ele veio a ser um filho do homem e era também filho de Deus. E assim se esvaziou, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Se esvaziou completamente. Isto é, como ser humano, como Jesus Cristo na terra. Ele não tinha os poderes de Deus. Tinha que orar e pedir ao Pai, para o Pai fazer as coisas para ele. Porque nessa altura, ele não tinha esse poder. Ele tinha o Espírito Santo, ele tinha o poder de Deus dessa maneira, mas não era na forma de Deus. Era na forma de homem. Por isso estamos a confessar que ele veio da forma de Deus e ele tornou-se completamente um ser humano. Completamente. Sujeito a poder pecar. Tentado de todas as maneiras, mas nunca pecou. Nunca pecou. Versículo 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte no madeiro. Morte terrível, com terrível dor e sofrimento. Morreu por nós, para nos salvar. Morreu por nós. Por isso é que ele
é o Salvador. E como lemos em Oséias 13, versículo 4, só há um Salvador. Ele é o Salvador. Queridos irmãos, entendem isto bem. Entendem isto bem. Se ele não tivesse feito este sacrifício, que era o Criador, que deu a sua vida por nós, pagou por nós, se não temos esse ato de sacrifício do Salvador Jesus Cristo, então o significado da Páscoa não tem valor nenhum. É completamente desvalorizado. É em vão. Não temos um Salvador. Ele tinha que vir da posição de Deus para ser um homem e morrer por nós, para nos poder salvar. E qualquer coisa menos que isso é desvalorizar o sacrifício que Jesus Cristo fez. Por isso, ele é um herói. Ele é o herói. E diz assim no versículo 5 aqui em Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento, de virem a ser também heróis, de tamanho mais pequeno, mas também heróis, como Jesus Cristo é. E por isso, a minha pergunta é: és um herói? E quais foram algumas das características de Jesus Cristo, de ele ser um herói? Primeiro vimos aqui, no versículo 8, a si mesmo se humilhou. Humildade. Humildade é a primeira característica de Jesus Cristo aqui, que representa um ato heróico. Humildade. E por isso nós precisamos ser humildes. Quando Jesus Cristo deu as beatitudes, em Mateus capítulo 5. Vejam comigo, Mateus capítulo 5. As beatitudes, como se diz geralmente em português, bem-aventuranças. Diz assim no versículo 3: bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira característica que precisamos ter é a humildade. Queridos irmãos, depois do sacrifício da Páscoa, que representa simbolicamente, com os símbolos, com a celebração anual que celebramos, depois do sacrifício da Páscoa, que Jesus Cristo fez por nós. Então ele faz possível a execução do plano de Deus para a humanidade. E o primeiro passo nessa execução do plano de Deus para a humanidade, o que é? É a festa dos pães asmos. E a festa dos pães asmos tem um significado de sermos humildes. Por 7 dias, completamente humildes. Completamente. Sem ser orgulhosos, sem ser cheios de ar e elevados, mas humildes. Por isso, a primeira característica de Jesus Cristo de ser um herói é que ele se humilhou. Mas mesmo nessa secção aqui, em Filipenses 2, vemos aqui também que no versículo 7 diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, de um servente. Jesus Cristo assumiu a forma de um servente. E nós, queridos irmãos, precisamos de servir como ele serve. Vejam, por exemplo, o exemplo do lava-pés, em que Jesus Cristo serviu os irmãos lavando os pés deles. Assumiu a forma de um servente. Vejam também em João, capítulo 15,
João capítulo 15, diz assim, em versículo 13, no seu último, digamos assim, ensino aos apóstolos, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Este acto de serviço é um ato de amor. É um ato de amor. Ele serviu aos outros porque ele tem este amor, amor de Deus por nós, porque quer o que é melhor para nós. E por isso é um ato altruísta de serviço de Jesus Cristo e por isso é um ato heróico. Por isso esta escritura que é tão famosa no mundo, que as pessoas, infelizmente, não entendem a profundeza do seu significado, mas em João 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o amor de serviço do que Jesus Cristo fez. Ele fez isso voluntariamente. E o Deus Pai autorizou e deu. Por causa do amor que o Deus Pai tem para connosco e Jesus Cristo tem para connosco. Tem o mesmo amor. São um em maneira de pensar, em sentimento. E nós também temos que ser um com eles. Como lemos também em João, capítulo 16, temos que ser um. E de capítulo 17, temos que ser um, como eles são um. E depois, vê-se aqui, quando... um exemplo aqui em Mateus, capítulo 20, em que... Mateus, capítulo 20, vê-se aqui o caso em que a mãe... Mateus, capítulo 20, de Tiago e João, a mulher de Zebedeu, os filhos de Zebedeu, Mateus 20, 20, e disse assim, pediu a ele um favor, a Jesus Cristo, e Jesus Cristo disse: o que é que tu queres? Versículo 21, que no teu reino os meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e um à tua esquerda. Jesus disse: tu não sabes o que estás a pedir. Não sabes o que estás a pedir. E não sabes o sacrifício que vão ter que fazer. Sim, podemos tomar esse sacrifício, disseram eles, podemos beber o cálice, e assim podemos, eles disseram. Mas ouvindo isto, versículo 14, os outros 10, indignaram-se com os 2 irmãos. Porquê? Porque eles queriam a mesma coisa. Porque eles também queriam estar à esquerda e à direita. Então, Jesus, no versículo 25, disse assim, chamando-os: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos irmãos, é a nossa responsabilidade de termos o mesmo sentimento, de termos atos altruístas de serviço, de sermos um sacrifício vivo, como leem em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, precisamos de ser um sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos irmãos, precisamos ser humildes e precisamos de ter atos de serviço que sejam altruístas, que são verdadeiros atos de amor. E, queridos irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo, ao fim de contas, foi um sacrifício de grande bravura.
de grande coragem. Porque ele teve coragem de sair onde estava e vir para vir a ser e sacrificar e morrer e sofrer como... E ele sabia o que tinha que sofrer, porque ele profetizou isso, como sabem, em Isaías 53. Ele sabia que tinha que sofrer. E ele veio de sua própria vontade, se esvaziou, sabendo as dores e o sofrimento que ia ter. Isso é uma realização excepcional de bravura. É um herói. É um ato de bravura e coragem, sem medo de fazer o que era necessário ser feito. Fez o que outros não podiam fazer, nem ousavam fazer. Queridos irmãos, é o mesmo que nós precisamos de fazer. Precisamos ter coragem e andar para a frente. Como diz em Josué, capítulo 1, versículo 6 a 9. Josué, capítulo 1, versículo 6 a 9. Josué 1, versículo 6 a 9, diz assim. Depois de dizer, não te deixarei, não te desampararei, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sobre juramento, prometi dar a seus pais. Sede forte e corajoso. Nós, queridos irmãos, precisamos de ser fortes e corajosos. Precisamos ter coragem na nossa vida quando temos o mesmo sentimento que Jesus Cristo. Precisamos ser humildes, precisamos ter atos de serviço e de amor e precisamos ter atos de bravura e precisamos ter coragem nesta vida cristã. E depois precisamos de lutar a boa luta, combater o bom combate. A primeira coisa que Jesus Cristo fez, depois de receber, após o batismo, de receber o simbólico, nessa altura, o Espírito Santo, porque até o João Batista diz, tu não precisas de ser, mas ele disse, Jesus Cristo disse, depois para cumprir as Escrituras, precisamos de fazer. Por isso, depois do seu batismo e de receber o Espírito Santo, a primeira coisa que Jesus Cristo fez foi combater Satanás. Podem ler isso em Mateus capítulo 4, onde ele foi e confrontou Satanás. E Satanás disse, olha, se é isto, é aquilo, diz isto. E Jesus Cristo acabou por dizer a ele, sai daqui, vai-te embora. Mas ele combateu, confrontou cara a cara com o verdadeiro inimigo. A primeira coisa que ele fez foi combater a Satanás. Vejam, por exemplo, em 2 Timóteo. 2 Timóteo. 2 Timóteo. Vamos ler a capítulo 2, versículo 3 a 5. 2 Timóteo 2, 3 a 5. Diz assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Queridos irmãos, nós temos que lutar, temos que fazer o combate e o combater o verdadeiro inimigo de acordo com as normas, de acordo dentro da lei. Tudo direitinho. Tudo direitinho. Então, qual é o inimigo? Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 11 e 12. Porque a nossa luta, o nosso combate, a nossa verdadeira guerra, queridos irmãos, a nossa verdadeira guerra não é contra o sangue e a carne. Não é contra este país, ou contra aquele país, ou contra esta pessoa, ou contra aquela pessoa. A nossa verdadeira guerra, luta, não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades. Isto é contra os demónios, contra o Satanás e os seus demónios, contra
os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existe, queridos irmãos, forças enormes à volta da nossa sociedade, no nosso mundo, que nós temos que vencer, que são inspiradas por Satanás, e temos que lutar e combater. Essa é a nossa guerra, esse é o nosso combate. Isso é o que temos que vencer. Até essas forças celestiais podem nos atacar com uma doença muito grave. Vejam o exemplo de Jó. Mas nós temos que lutar e superar. Precisamos de ter aquela força interior, a fortaleza interna que vem pelo poder do Espírito Santo, que nós precisamos de orar e pedir a Deus diariamente para o ter. E não devemos estar a desperdiçar as nossas energias a lutar com as coisas erradas. Não estamos a lutar contra pessoas, não estamos a lutar contra outras entidades ou coisas assim, ou contra governos, ou contra... Estamos a lutar contra Satanás e essas forças espirituais do mal. Queridos irmãos, precisamos de lutar. E depois vemos, como lemos em Filipenses capítulo 2, vamos ver aí brevemente, Filipenses capítulo 2, que é uma ou duas páginas à frente onde estamos agora, diz assim, em versículo 8, falar de Jesus Cristo, como lemos há pouco, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, até ao fim. Jesus Cristo teve que perseverar, lutar, combater até ao fim, até à morte. Queridos irmãos, a nossa guerra não acaba, o nosso combate não acaba até o dia que tu e eu falecermos. Até à morte. Até à morte. Temos que ser leais, temos que ser fiéis, temos que perseverar até ao fim. Temos que suportar e perseverar até ao fim. Vejam como diz em Marcos, capítulo 13, 13. Marcos 1:3. Marcos 13. Diz assim. Marcos 13. Sereis odiados por causa do meu nome. Aquele, porém, que se perseverar até ao fim, isto é, até à morte, até ao dia final, ou até à vinda de Jesus Cristo, esse será salvo. Temos que perseverar até ao fim. Temos que ser fiéis até ao fim. Porque quando Jesus Cristo vier, aqueles que vão estar com Ele, vejam aqui em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Quando Jesus Cristo vier, aqueles que vão estar com Ele, Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, a besta e as autoridades e o mundo vão lutar contra Cristo, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Sim, Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor, é o nosso Senhor. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Cristo. Nós vamos estar ressuscitados e estar com Ele, porque temos que ser fiéis até ao fim. Temos que perseverar até ao fim. Como vimos, Jesus Cristo é um herói. Porque Ele era Deus, era o Criador. Mas Ele foi humilde, teve atos de serviço e de amor. Ele teve atos de bravura. Ele é o nosso verdadeiro herói e luta contra o verdadeiro inimigo, que é
que é Satanás, e ele luta até ao fim. Ele, ao fim, quando virá, não nos salva a nós simplesmente, mas vai salvar a Igreja e vai salvar o mundo, a humanidade inteira, este mundo, porque senão seria o fim do mundo. Mas ele vai salvar o mundo. E por isso ele vai ter todo o direito a toda a honra, porque ele é o herói, o verdadeiro herói. E ele vai dar essa glória ao Pai. Mas vejam também aqui em Obadias, capítulo 1, o último versículo desse livro, capítulo 1, porque só tem um capítulo, Obadias. Amós, Obadias, Miqueias. Obadias, capítulo 1, Obadias, Jona, Miqueias. Obadias 1, versículo 21. Diz assim: Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte Isau, e o reino será do Senhor. Salvadores! Quem é que vão ser esses salvadores? Que vão estar com Jesus Cristo, que vão salvar com Jesus Cristo o mundo, que vão subir ao monte Sião. Quem são esses salvadores? São os santos de Deus, glorificados, ressuscitados, aqueles heróis, porque são humildes, porque têm atos altruístas de serviço, porque lutam contra o verdadeiro inimigo, porque têm bravura, têm coragem para esta luta cristã e vão manter-se fiéis até ao fim. Esses vão ser heróis debaixo do grande herói. Sim, heróis pequeninos, comparado com Jesus Cristo, são heróis muito pequeninos. Comparados com Jesus Cristo, são salvadores muito pequeninos, mas vão salvar o mundo com Cristo. Jesus Cristo, o grande Salvador, vai salvar o mundo, sim, vai salvar o mundo, mas não vai fazê-lo sozinho. Vai fazê-lo com os outros salvadores, que hão de subir ao monte Sião com ele, com os santos ressuscitados, os outros heróis, que vão estar com o herói, que é Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, vai haver outros heróis no mundo da manhã. E tu, e você, e eu, podemos ser um desses. Mas para isso, temos que nos manter fiéis até ao fim.